Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Aqui você confere vídeos curtos durante a semana e vídeos um pouco mais longos no final de semana. Aqui você aprende principalmente a respeito da doutrina do Espírito Santo e também psicologia, além, é claro, de aprender um pouco sobre as histórias bíblicas, sobre doutrina cristã, um pacote completo para enriquecimento da sua fé, para a sua edificação, para você ter forças para continuar a sua caminhada com Deus. Hoje eu quero explicar para você de maneira simples e objetiva, resumida, o que é ser pentecostal, o que é ser carismático e o que é ser cessacionista. Nós vamos ver cada um destes conceitos de maneira objetiva. Eu já tratei em um vídeo curto a respeito deste tema. Hoje é uma versão estendida para você entender um pouco mais. Se você não assistiu, assista também o vídeo curto a respeito deste tema. A Bíblia aqui em Atos, capítulo 8, tudo que a gente fala, a gente tem que procurar a fundamentação bíblica. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aquilo que nós falamos, que tem a ver com a religião, com a fé cristã, nós temos que procurar fundamentação bíblica. Ser pentecostal é a crença na continuidade dos dons espirituais, os dons de cura e os dons revelacionais, que no caso é profecia, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. A profecia seria predizer o futuro, alertando a pessoa, edificando, instruindo. Palavra de sabedoria seria, por exemplo, quando Salomão teve o discernimento de quem era o filho, de quem era a mãe daquele filho que estava sendo disputado por duas mães. Ele não sabia quem era, ele falou, então corta o filho no meio, e aquela que era a mãe de verdade logo começou a chorar, falou, não, deixa com a outra, que o que importa é o meu filho se manter vivo. Aquilo foi uma palavra de sabedoria. Nós temos palavra de conhecimento. Eliseu, quando ele, mesmo sem estar perto do seu discípulo, sabia que ele estava tentando receber dinheiro do general Naamã. O que foi isso? Uma palavra de conhecimento. Não necessariamente esses dons você precisa ter a revelação, ou seja, Deus te mostrar um fato que está oculto, mas muitas vezes acontece de ter revelação sobre o futuro ou até mesmo sobre o presente ou sobre o passado, no caso destes dons espirituais. E você também tem os dons de cura, que eles acontecem de acordo com a direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer, eles não estão sob controle humano. Portanto, esses dons, eles não estão sob controle humano. Esses dons de cura, Deus pode curar uma pessoa quando Ele quer e Ele cura, mas isso acontece no momento que Ele quer. O pentecostal acredita que quando Deus quer, Ele ainda cura. Pode curar uma pessoa enferma, uma pessoa que está no hospital, receber uma oração e Deus tirar ela daquela situação. A pessoa que está desenganada pelos médicos, os médicos dizem que não tem mais saída para ela, ela pode orar, fazer uma campanha de oração, que seriam orações sucessivas em prol de receber aquela cura, e Deus traz a resposta para ela. Isto é ser pentecostal, é crer que Deus ainda opera curas, que Ele ainda traz profecias. Pentecostal não acredita que profecia está acima da Escritura, porque a Escritura é elemento de doutrina geral e universal, que serve para todo mundo. Profecia são apenas fatos relacionados à individualidade da pessoa ou à igreja cristã local que ela participa. Não tem a ver com o mundo todo, para todas as pessoas. Não se faz doutrina com profecial que está abaixo da Escritura. Nem Martinho Lutero acreditava que a Escritura é a única fonte de revelação de Deus. Que Martinho Lutero acreditava que a Escritura era a principal revelação de Deus, mas ele colocava abaixo da Escritura a experiência e a razão. Cuidado com o que você ouve por aí. Você vai escutar por aí muita coisa errada a respeito da reforma protestante. Você vai escutar muita coisa errada a respeito da fé pentecostal.
A fé pentecostal é esta crença na atualidade dos dons, é uma fé continuista, que os dons eles continuam. E outra coisa, a fé pentecostal tem um outro ponto importante que a caracteriza, que é a crença no batismo com o Espírito Santo. Para aqueles que são de igrejas tradicionais, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, quando a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Para o pentecostal, isso é o batismo também, porém, como eu li aqui para vocês, essa descida do poder do Espírito Santo, essa porção maior, esse revestimento também é batismo com o Espírito Santo, seria a segunda bênção. Então, o pentecostal se caracteriza pela crença na continuidade dos dons revelacionais, dos dons de cura e também pela existência desse segundo batismo que aconteceu lá em Atos 2 e ele acontece novamente quando nós buscamos e ele se manifesta, a evidência deste batismo é através do dom de línguas, que pode ser tanto línguas estranhas, línguas angelicais, como também línguas estrangeiras. Já o carismático, ele crê, como o pentecostal, que os dons continuam, ele é um continuista, porém ele não crê que o sinal do batismo com o Espírito Santo são os dons de língua. Ele não crê, é o dom de línguas. Não, ele crê que os dons continuam, mas qualquer um dos dons pode significar como sinal do batismo com o Espírito Santo. O pentecostal não vai crer sim, porque em Atos 2, em Atos capítulo 10, há a manifestação, sempre que é o batismo, há a manifestação do dom de línguas, sejam línguas estrangeiras ou línguas angelicais. E você tem um cessacionista. O cessacionista é aquele que vai dizer que os dons eles cessaram no período apostólico, tanto os dons revelacionais, como também os dons de cura, que eles não se manifestam mais hoje, ou se for um cessacionista mais radical, ou eles se manifestam em intensidade muito pequena, que Deus quase mais não atua dessa forma. Nós temos os cessacionistas mais moderados e cessacionistas mais radicais. Isso vai depender do ponto de vista de cada cessacionista. O cessacionista ele crê no Espírito Santo, ele crê na expulsão de demônios. Isso é errado, que dizem que os cessacionistas não creem no Espírito Santo. Eles creem que o Espírito Santo ainda fala com as pessoas através da Bíblia, na expulsão de demônios e na possibilidade teórica, são mais moderados, de Deus ainda curar. Da mesma forma, os pentecostais não são hereges que contrariam o princípio da sola, escritura, nem os carismáticos são hereges que vivem de revelação e estranham a Bíblia Sagrada. Não, os pentecostais são pessoas que estudam também a Bíblia Sagrada. Nós temos teólogos pentecostais no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem, por exemplo, Stanley Horton, que é um teólogo de peso, tem a presença do Espírito Santo na sua vida, estuda as Escrituras, é um cara PhD, é um cara forte no estudo das Escrituras, mas que tem a unção, tem a presença de Deus na vida dele. Portanto, pentecostal, crença na continuidade dos dons revelacionais e dons de cura e no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Carismático, crença na continuidade dos dons, porém o sinal do batismo não são as línguas estranhas, mas sim qualquer dom. Diferente do pentecostal, que crê que são as línguas o sinal do batismo com o Espírito Santo. E o cessacionista crê que os dons de cura e os dons revelacionais ficaram lá no período apostólico, ou pelo menos diminuíram bastante a sua intensidade. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo, que você tenha entendido, e se você tiver gostado mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!